3, 2, 1, é isso aí. Boa tarde, Boa nós noite. estamos começando mais Bom dia. um Brasiliando-se. Eu Esse é sou o João, formado em administração, pós-graduado em gestão estratégica da qualidade, com ênfase na produtividade. E esse é o nosso amigo. Bruno, sou estudante do segundo semestre de Relações Internacionais pela Universidade de Cuiabá. E estamos começando esse projeto, que ele é o pioneiro, né? Ele deu a ideia e, fui lá e executei. Esse é o primeiro para o YouTube, no Instagram já tem bastante atividade lá. Vamos lá no nosso Instagram, vou colocar o link e tudo mais, etc. E assim, a gente quer falar... Hoje é o vídeo, não tem roteiro nem nada, vai ser uma troca de ideia. Não tem, a gente no meio termo aí, é perigoso a gente falar umas bobeirinhas e tal, mas tipo assim, não tem roteiro, é pra vamos que vamos, isso aí. Ele fala que eu sou pioneiro, mas a mente brilhante é a dele. Como diria René Descartes, penso, logo existo. O grande objetivo desse canal é nós pensarmos. Então, gente, política, ainda mais Brasil, cara, a gente cara de maneira muito emocional. Infelizmente, devemos parar, olhar histórico. Eu sempre falo isso. Tipo assim, na hora de votar, pensa duas coisas. Histórico mais proposta, principalmente histórico. Porque falar bonito qualquer um fala. Um monte de candidato tem assessor de imprensa, social media, que vai lá, escreve todo um textinho pra ele ler, fala pela saúde, pela educação, contra a corrupção. Cara, isso aí é moleza. Você vê, até eu consegui fazer. Verdade, você fez tão bem que eu até votaria em você. Vote em mim. Vote em mim. Contra a corrupção, contra essa roubalheira. Tá vendo? Vote em mim, Salmo 133. Tá, continuando. Vai, fala, João. Bom, a ideia do canal, do nosso projeto, é poder falar sobre política, poder falar sobre história, poder falar sobre filosofia, de certa forma. Sim, uma coisa entrelaça com a outra, não tem como separar, é impossível. Estávamos estudando sobre... Diferença entre geografia política e geopolítica. Exato. Se bem que, tipo assim, gente, esclarecer uma coisa, eu estou estudando relações internacionais. Quando se fala em relações internacionais, pensa muito mais em geopolítica. Não é só geopolítica que vive relações internacionais. Igual ontem comecei a estudar a matéria de comércio internacional. Tem muitos países que fazem geopolítica através do comércio também. Mas, tipo assim, a geopolítica, ela é algo mais uma estratégia militar. Entendeu? Igual eu tava falando pro João. A geografia política é o seguinte, como é que a gente vai se comportar aqui? É a política através de um espaço geográfico. Nesse espaço geográfico a gente vai fazer política como? E naquele espaço a gente vai fazer política como? Agora a geopolítica é como é que eu vou invadir, como que eu vou mandar naquele espaço. Essa é a diferença básica. Tá falando coisa? Bom, tendo como base isso que o Bruno falou, como nós conseguimos observar o Brasil na geopolítica? Você precisa entender que nós somos os maiores exportadores de grãos do mundo, ok? Porém, nós não desfrutamos do melhor dos grãos no mundo. Já pararam para pensar nisso? Isso é algo muito importante a ser observado. Nós somos a terra fértil do mundo, o coração do planeta. Mas nós não conseguimos desfrutar do que nós produzimos. Mais né? ou menos. O Brasil é um dos, não é o único, né? Tipo, se perder, aí vai para um lado, vai para um outro, depois, enfim. Tá, beleza. Cara, eleições, né? A gente já tem que pensar o seguinte, quando esse vídeo sair, alguém já vai ter vencido as eleições. Isso. Tipo assim, amanhã, quer dizer, hoje é sábado, dia 1º, aí amanhã, dia 2, vai ser as eleições. Beleza, inclusive eu tenho que até pesquisar meu local de voto, que é lá longe, perto da minha mãe, enfim. Agora a gente já tem que pensar o seguinte, quando esse vídeo sair, alguém vai ganhar. Mas tem que pensar o seguinte, o pessoal está focando demais no presidente. Presidente. É uma figura importante? Com certeza. Inclusive, é tão importante que o mundo está de olho nas eleições brasileiras. Exato. Existe pronunciamento de líderes internacionais falando das urnas brasileiras. Isso. Para você ver a importância de uma eleição. Uma pessoa, ela faz uma diferença enorme
no globo. Entende? Você precisa entender que o presidente, ele traz... qual que é a palavra? Ele traz influência econômica, ele traz influência de investimentos no país, ele traz influência até, não só fora, né, dos outros países para conosco, mas de dentro do país. Agora, tipo assim, tem uma história que eu adoro contar, porque, tipo assim, não é uma historinha, é história que aconteceu mesmo, de fato. Que, cara, eu pesquisei bastante e eu confesso que eu preciso pesquisar mais, porque, tipo, quanto mais eu pesquiso, mais eu vejo que, cara, eu não sei. A questão é redemocratização do Brasil. Para explicar a redemocratização do Brasil, tem que voltar antes, tá? O Brasil começou a ficar do jeito que é, mais ou menos a partir do governo JK, Juscelino Kubitschek, que o plano dele era avançar 50 anos em 5 anos. Abrindo as portas do comércio exterior. Isso. Inclusive, ele que criou Brasília, junto com o arquiteto Oscar Niemeyer, para ser a capital federal. Sim. Ok, nessa época surgiu Bossa Nova e tarará, e tipo assim, etc. O tempo passou, e o sucessor dele foi o Jânio Quadros. Jânio Quadros, cara, tem uma história muito bizarra, que tipo assim, o povo ficou muito desconfiado de Jânio Quadros, porque no dia da posse dele ele estava na China. E já tinha acontecido a Revolução Chinesa, de Mao Tse Tung, etc. A China já era um país comunista. Já estava rolando Guerra Fria. Eu estou falando no final da década de 60 para começo de 50 para começo de 60. Beleza. Sai de cena, Jânio Quadros, estou resumindo pra caramba. E vem o João Goulart, popular Jango. Que ele tinha uma política, digamos que ele era muito de trabalhista, muito de benefícios aos mais pobres. E muita gente ficou com o pé atrás dele, tipo, pô, o cara é comunista, o cara é comunista, o cara é comunista. Só que muita gente, o cara falou, pô, como que tem a ver ser comunista? Porque ele é um latifundiário, alguém que dono de grandes propriedades, não tem como. Aí beleza, ele foi deposto, houve golpe militar, 31 de março de 1974, teve apoio dos Estados Unidos e tudo mais. Aí foi se instaurado no ano seguinte, 1965, AI-5, que é uma lei de censura e tudo mais. Aí se instaurou a ditadura militar. O Brasil ele ficou fechado política e economicamente. E cara, tipo assim, muita gente acha que a ditadura militar teve uma escola econômica mais liberal. Foi muito gasto estatal, inclusive teve planos econômicos, por exemplo, houve muitos bairros, não só aqui em Cuiabá, mas em outros lugares, por exemplo, foi época da ditadura militar, conjuntos habitacionais. E nessa época surgiu o quê? Creche educativo, que depois, na gestão do Fernando Henrique Cardoso, virou FIES. Beleza. Tempo passa e tudo mais, acontece bastante coisa. Em 1962, cara, foi antes do golpe, foi criado o 13º, pelo João Goulart. O Acre ele foi oficializado como o Estado brasileiro, teve crise do mísseis, Estados Unidos e União Soviética, teve golpe 64, 65. Aí, enfim... Chega o ano de 1982, ainda militarismo. Começa toda uma reabertura política do Brasil. 1985, redemocratização do Brasil. O Tancredo Neves ele é eleito de maneira indireta. Foi um voto lá dentro do parlamento. Ele foi eleito, o José Sarney foi eleito também para ser o vice dele. Aconteceu todo um lance parará que ele veio a falecer, que muita gente fala que não foi assim um acidente, foi... Ele caiu 47 vezes em cima de uma faca? Particularmente prefiro ficar com a versão oficial, né? Mas enfim, faleceu, veio José Sarney. José Sarney criou um plano econômico maluco de congelamento de preços. Que enfim, o Paulo Guedes, ministro do Bolsonaro, queria imitar esse plano do José Sarney, que deu errado lá na década de 80. E por que ele acha que ia dar certo agora? Pois é. Enfim, 89. Agora, depois de toda uma pressão pelas diretas já, 1989 é um ano muito especial. Por vários motivos. Um deles é que eu nasci! Aê! Eu nasci em 89! Queda do Muro de Berlim! Queda do Muro de Berlim. Tipo assim, vai se pouco a pouco acabando toda essa Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética e eleições nacionais. Depois de tanto tempo, o Brasil passou mais de 20 anos sem eleições diretas. Por isso que a eleição de 1989 foi decisiva. E é importante voltar para 1989, porque, cara, foi um marco. Em 88 foi promulgada, oficializada a Constituição que segue até hoje.
depois de toda uma pressão, muita gente juntou e tudo mais, para eles aí, pronto, 1988, minha irmã nasceu. Constituição Federal de 1988, a Carta Magna e tudo mais, que tem todo o lance, tá lá, inclusive tem um livro lá da Constituição. 1989, vários candidatos, como por exemplo Enéas Leonel Brizola. Saudade do Enéas. Pois é. Quem mais? Silvio Santos foi candidato. Sabia disso? Mas, oi, ia dar dinheiro pra todo mundo. Eu acho que teve um probleminha. Continua gravando. Bom, continuando, né? Houve um probleminha técnico, mas é isso aí. Vamos lá. Leonel Brizola, Enéas, Silvio Santos. Pegando como gancho isso que o Bruno falou, nós ficamos 20 anos sem poder eleger alguém, sem poder votar. Aí nós identificamos a importância do voto, a importância das eleições. Elas fazem muita diferença, tanto econômica quanto social, para a nossa nação. Sim. Então, por isso que nós falamos sobre você não ir pela cabeça dos outros. Não escolher o seu candidato pela indicação da massa. Se você de amigo. Isso. Se você não conhecer o candidato, você precisa entender que ele não é obrigado a nada. Essa é uma tirinha, né? Ninguém é obrigado a nada. Ele não é seu pai, ele não é sua mãe. Tipo, ele não tem nenhuma obrigação para com você. Agora, é um lance importante se falar, por exemplo, eu já recebi indicações de candidatos de amigo. Claro, respeito e tudo mais. Só que é aquela coisa, pesquisar, né? É a pessoa. Histórico mais propostas, principalmente histórico. Histórico principalmente. Porque proposta, falar bonito, qualquer um fala, gente. Na moral, é facinho. Coisa mais fácil do mundo. Contra a corrupção. Contra toda essa roubalheira. Pela saúde, pela educação. Vote em mim. Eu votaria nele. Tão fácil que até eu consegui fazer, gente. Tá vendo? Tão fácil, acho que até o João conseguiria fazer. Vai lá, tenta fazer alguma lance aí e tal. Bem convencido, só pra votar em você. Não, eu fico com aquela do Paulo Bosta na cabeça. Que é um candidato lá não tem condições. Mas, se você for parar pra observar, é exatamente isso, gente. Não adianta um cara chegar e falar que é a favor da saúde, a favor da segurança. Você precisa entender que cada cargo tem uma responsabilidade. E às vezes a responsabilidade de cada cargo não envolve isso que eles estão falando, entende? Tipo, tem essa oportunidade, mas eles simplesmente não se preocupam com isso. Cara, ó, agora deixa eu falar é muito raro eu falar aqui a opinião minha. Agora deixa eu falar uma adendo. Por quê? Um dos ex-presidentes do Brasil, que eu achei um dos presidentes mais interessantes, não só do fã-clube dele, mas eu achei que o cara fez uma política muito boa, que a gente tá bebendo da fonte do cara até hoje. Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, ele foi um dos ministros do Itamar Franco, que foi outro presidente muito legal, que ele fez uma abertura econômica no Brasil muito boa. Abriu para... Tudo bem que a abertura econômica do Brasil aconteceu de fato a partir de 1990. Em 1990, o presidente Fernando Collor. E essa abertura econômica foi muito importante para chegar capital estrangeiro para o país. Mas até que estou estudando, né? Comércio internacional. O que é isso? Emprego e renda. Gera mais geração de emprego. Mas o Brasil se tornar um país mais atrativo para receber mais investimentos. E quanto mais investimentos, mais emprego. Ele sai lucrando, mas a gente também sai lucrando. Nosso poder de compra aumenta. O dólar e o real ficam meio assim. E observando, enfim, o Fernando Henrique Cardoso ele continua a política de abertura econômica, expansão, tanto que na época dele o dólar e o real estavam muito assim equiparados, uma diferença muito pequenininha. E teve algumas privatizações, não tantas assim, o povo gosta de falar pra caramba que teve muita privatização, mas não foi tanta. Mas teve algumas coisas boas, por exemplo, a telefonia. Muita gente não lembra disso, que tem muita gente nova por aí acompanhando que não lembra que, cara, era orelhão estatal. Você comprava uma fichinha lá e ligar. E telefone fixo era um luxo para poucos. Exato. Hoje em dia você tem seu celularzinho que você vai lá, entra no Instagram e vai para falar mal de quem você quiser. Exatamente. Entendeu? Isso aí foi de extrema importância. A privatização da Vale, que a Vale não é tão privada assim depois que eu fui ver, né? Mas enfim, isso aí teve uma importância. E o Plano Real.
Não que ele é o pai exatamente do Plano Real, mas ele estava ali